Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou estar te ensinando a fazer esse sapatinho de bebê aqui. Ele é um sapatinho de 0 a 3 meses, ele tem 9 centímetros, tá bom? Então vamos lá aprender a fazer. Então, gente, esses aqui são os materiais que nós vamos precisar para estar fazendo o nosso sapatinho de bebê, tá bom? Então aqui eu vou estar utilizando a linha azul Cleia, Cleia 1000, né? A tex dela é de 151, tá? E eu tô usando o fio duplo dela, tá? É a cor azul turquesa, número 2194. Então, aqui eu vou estar utilizando o fio duplo dessa linha. Você também pode estar usando a linha Anne, apenas um fio da linha Anne, tá bom? Também vou utilizar solinhas de EVA, um par de solinhas, tá? Pra gente estar colocando no nosso sapatinho, pra firmar, né, a base ali. E você pode estar confeccionando elas ou pode comprar na internet, tá bom? Ou em qualquer armarinho da sua cidade. Também vou utilizar tesoura, agulha 1,75 mm e agulha 1,5 mm pra gente fazer os arremates. Também vou estar utilizando ilhós, número 54, e arruelas pra gente passar os cadarçozinhos, né? Vou precisar de um par de cadarços de 90 centímetros e o alicatezinho pra gente estar colocando esses ilhoses, tá bom? Todos esses materiais aqui vocês encontram na lista de fornecedores do curso. Gente, nós vamos precisar também de um borrifador com a misturinha pra gente moldar o sapatinho no final, tá bom? Aqui eu tô usando uma medida de água para uma medida de amaciante, tá bom? E aí no final a gente vai jogar no sapatinho pra poder moldar, tá? Então, meninas, pra iniciar a solinha de 9 centímetros, que é uma sola que vai de 0 a 3 meses, eu vou fazer aqui 18 correntinhas. Então, já estou aqui com o meu fio, né? Tô usando o fio duplo. Vou fazer aqui o nó inicial, pra gente estar começando. E agora eu vou tecer aqui 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui as 18 e já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui 18 correntinhas. Depois de fazer as 18 correntinhas, eu vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Agora eu vou na minha quarta correntinha, contando da agulha, que é essa aqui, e vou inserir 2 pontos altos, ou seja, eu vou fazer aqui um aumento de ponto alto. 1, e 2. Então, essas 3 correntinhas que nós subimos aqui, elas correspondem a um ponto alto, ao primeiro ponto alto. E esses 2 que fizemos, esse aumento aqui, no caso, ficam 3 pontos altos aqui no início. E agora vamos seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um ponto alto para cada correntinha até chegar no final. Quando eu chegar no final, eu volto aqui com vocês. Pronto, gente, fiz aqui os pontos altos até chegar aqui no final da minha carreira. E agora eu vou trabalhar aqui dentro desse último ponto mais 4 pontos altos. Então, no total vai ficar 5 com esse que já temos aqui. Então, eu vou fazer aqui mais 4. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui nós temos um total de 5 pontos. Essa aqui vai ser a parte da frente da solinha, tá bom? E aqui a parte de trás. E agora eu vou seguir fazendo um ponto para cada pontinho da carreira de base, né? Então, aqui eu virei o trabalho. Então, para cada pontinho desse que nós fizemos aqui, ó, a gente vai fazer também, aqui desse lado, um ponto alto, tá? E aí, eu vou voltar com vocês quando eu chegar aqui, ó, aonde eu fiz aquele aumento, tá bom? Então, vamos fazer pontos altos até chegar em um ponto antes aqui daquele aumento. E quando eu chegar aqui, eu já volto com vocês. E aí, vocês vão trabalhando, escondendo esse fio aqui, o fio inicial, tá bom? Pronto, gente, trabalhei aqui meus pontos altos e cheguei aqui no final da carreira. E aqui nesse buraquinho onde tem esse aumento, com 3 pontos, né, contando com essas correntinhas, aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos para totalizar também os 5 pontos altos que precisamos, tá bom? Então, fiz aqui um e vou fazer mais outro pra gente ficar com um total de 5 pontos altos. E agora eu vou fechar aqui na minha terceira correntinha. Reparem que a primeira correntinha, ela tá bem aqui embaixo, ó,
Então, vamos contar. 1, 2, 3. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? E pronto. Cuidado para vocês não fecharem no primeiro ponto alto, tá bom? Porque aí vai descontar um pontinho, então tem que ser na terceira correntinha mesmo. Pronto, agora para iniciarmos a segunda carreira eu vou fazer uma correntinha. E depois que eu fiz essa correntinha, eu vou estar fazendo um aumento de ponto baixo aqui no próximo ponto, tá? Então, são 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1 e 2. No próximo também vou fazer um aumento de ponto baixo. 1 e 2. Agora eu vou fazer uma sequência de 7 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois desses 7 pontos baixos, eu vou fazer uma sequência de 2 meios pontos altos, tá? 1 e 2. E agora eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. Então, vou fazer aqui os 7 e já volto com vocês. Pronto, gente, após ter feito esses 7 pontos altos, eu cheguei aqui onde a gente tem aqueles aumentos, né? Aquele aumento de 5 pontos. Então, aqui, nessa segunda carreira, eu vou trabalhar 5 aumentos, ou seja, 2 pontinhos para cada ponto desse aumento aqui de base, né? Então, 1 e 2 pontos no mesmo lugar, né? Lembrando que são pontos altos. No próximo, eu também faço um aumento. Então, vou fazer aqui 5 aumentos nessa parte da frente, né, da solinha. Já fiz aqui o meu segundo aumento e vou continuar fazendo aqui os aumentos. Quando eu chegar no quinto aumento, eu volto com vocês, tá bom? Pronto, gente, então fiz aqui 5 aumentos, eu vou contar com vocês, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? Vou seguir fazendo uma sequência de 7 pontos altos. 1, 2, quando eu chegar no meu 7º, eu volto com vocês. Pronto, gente, depois de ter feito esses 7 pontos altos, eu vou fazer uma sequência de 2 meio pontos altos aqui, seguido um do outro, tá? Então, 1 e agora 2. E agora eu vou fazer uma sequência de 7 pontos baixos. 1, 2, 3. Quando eu chegar no 7º, eu volto com vocês. E agora, gente, eu vou fazer um aumento no próximo ponto, para ficar igual ao outro lado, né? Um aumento de ponto baixo. E agora, novamente, outro aumento. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. E agora aqui, nesse próximo pontinho, eu vou fazer um ponto baixo apenas. E vou fechar naquela correntinha que a gente subiu, lembram? Vou fechar com um ponto baixíssimo. Bem aqui naquela correntinha que a gente subiu. E pronto. Finalizamos aqui a segunda carreira. Agora, para a terceira carreira, vamos subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. No próximo pontinho, que é aquele ponto onde a gente fez aumentos, ó. Então, aqui temos um aumento com 2 pontos baixos e aqui ao lado também temos outro aumento. Então, aqui vamos fazer 4 aumentos de pontos altos, tá? Um para cada pontinho da carreira de base. Então, aqui eu vou fazer o primeiro aumento de ponto alto. Agora, ao lado eu faço mais 2 pontinhos altos. 1 e 2. E agora, onde está aquele outro aumento na carreira de base, eu também vou fazer um aumento para cada pontinho deles, tá? E aqui, no último pontinho onde a gente tem o aumento, eu faço um aumento aqui na carreira 3. E pronto, ficamos aqui com 4 aumentos de pontos altos, tá? E depois desses aumentos, eu vou trabalhar apenas pontos altos até chegar aqui, ó, em um ponto antes aonde a gente iniciou os aumentos. Olha só, aqui a gente tem um aumento, então eu vou trabalhar ponto alto até esse ponto aqui que está anterior ao aumento, tá bom? Então, vou fazendo aqui os meus pontos altos e quando eu chegar lá, perto dos aumentos, eu volto com vocês, tá bom? Pronto, gente, trabalhei pontos altos até chegar aqui um ponto antes dos meus aumentos. E agora, para cada pontinho dessa carreira de base, onde a gente tem um aumento,
eu vou fazer um aumento também, tá? Então, aqui a gente tem 5 aumentos, então vai ficar nessa carreira 3 com 10 aumentos aqui nessa parte da frente. Então, para cada pontinho aqui, ó, eu vou trabalhar um aumento, tá bom? 2 pontinhos no mesmo lugar. Aqui eu tô fazendo o meu segundo aumento. E aí eu vou seguir fazendo esses aumentos até chegar aqui no meu último aumento, olha só. Que é esse aqui, ó, esse pontinho aqui. Então, quando eu chegar nesse último pontinho aqui, ó, que é o último ponto do aumento, eu volto com vocês. Pronto, gente, então trabalhei aqui 10 aumentos, tá? E cheguei aqui no meu último ponto de aumento. E aqui eu vou trabalhar igual ao outro lado. Eu vou fazer aqui apenas ponto alto sobre os pontos altos da carreira de base. Opa, deixa eu pegar aqui a linha, né? E aí, vou trabalhar esses pontos altos até chegar aqui no meu primeiro aumento, que seria esse aqui, tá bom? Então, vou trabalhar esses pontinhos, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, gente, fiz pontos altos até chegar aqui nos meus aumentos, né, da carreira de base. E aqui eu vou trabalhar igual do outro lado, vou fazer um aumento para cada pontinho baixo dessa carreira, tá bom? Para cada ponto baixo de aumento, eu vou fazer um aumento de ponto alto. Então, aqui eu tenho o meu primeiro aumento de ponto alto. Agora, no próximo, eu vou fazer outro aumento, então, vou ficar aqui com um total de 4 aumentos, assim como do outro lado, tá bom? Então, aqui tem o segundo aumento. Agora, eu vou fazer o terceiro aumento. E agora, o quarto e último aumento, tá bom? Pronto. E agora, para finalizar, eu faço um ponto alto aqui nesse último pontinho que me sobrou. E vou fechar aqui na terceira correntinha onde a gente subiu. 1, 2, 3. Fecho com um ponto baixíssimo. E pronto. Ficou assim a nossa terceira carreira. Agora, para fazer a quarta carreira, eu vou subir uma correntinha e vou trabalhar apenas pontos baixos, sem fazer nenhum aumento, tá bom? Então, um ponto baixo para cada pontinho da carreira de base, tá? Então, vou fazer aqui toda a minha solinha, rodear ela de ponto baixo, tá? Pra gente dar um acabamento. E quando eu chegar aqui no final, eu finalizo ela com vocês, tá bom? Pronto, gente, rodeei aqui a minha carreira toda de ponto baixo. E agora, cheguei aqui no meu último ponto, onde a gente tinha subido aquela correntinha, eu vou fazer um ponto baixo em cima dele. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo naquela correntinha que a gente fez, tá bom? Então, aqui, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Pronto, gente, então depois da quarta carreira terminada, eu vou medir aqui com vocês quanto que deu os centímetros da nossa solinha. Então, aqui, 9 centímetros certinho, ó, tá? E agora, para fazer o acabamento, eu vou fazer o seguinte. Vou trabalhar com pontos baixos em relevo por toda a sola, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar essa alcinha aqui, ó, e trazer ela pra trás. Ó, eu insiro a agulha no ponto onde ela tá saindo. Ó, vou inserir a agulha aqui nesse ponto e trazer ela pra trás. Puxo. Pronto. Assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou começar a trabalhar pontos em relevo, ó. Pontos baixos em relevo. Então, para isso, eu pego aqui no próximo ponto, ó, no próximo pontinho, insiro a agulha de trás pra frente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Bem de pertinho. Insiro a agulha de trás pra frente, pegando nas duas alcinhas do ponto. Ó, onde que eu tô inserindo aqui é aqui nesse furinho, tá? Então, aqui eu insiro a agulha. E no próximo, eu também venho e pego as duas alcinhas dele. Puxo o fio. E vou fazer aqui um ponto baixo em relevo, tá? Então, ficou assim. Agora, eu venho no mesmo lugar onde a agulha tinha saído, que é aqui nesse pontinho. Ó. Venho no próximo. Pego as duas alcinhas e faço outro ponto baixo em relevo. E vou fazer isso por toda a nossa carreira, tá bom, gente? Ó, pego a alcinha
No próximo também, as duas, né? As duas alcinhas. Puxo o fio e um ponto baixo em relevo. Então, vou trabalhar aqui por toda a minha solinha e quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente finalizar juntos. Pronto, gente, cheguei aqui ao final da minha carreira de ponto baixo em relevo. Agora eu vou finalizar ela aqui com vocês. Lembram onde a gente subiu aquela correntinha? Então, aqui eu vou finalizar com o último ponto baixo em relevo, tá bom? Pra dar um total de 70 pontos. Então, aqui eu finalizo com um ponto baixo, tá? E agora eu vou subir uma correntinha e vou trabalhar aqui ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, vou fazer aqui 3 carreirinhas de ponto baixo. Vou fazer aqui essas 3 carreiras. E contando com essa que a gente fez agora, vão ficar 4 carreiras no total, né, de pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui 3 carreiras de pontos baixos, tá? E já volto com vocês. Prontinho, gente, fiz mais 3 carreirinhas aqui de pontos baixos, então no total a gente ficou com 4 carreiras de pontos baixos, contando com aquela carreira em relevo, tá bom? E agora, eu posso esticar o fio, estico um pouquinho o fio e já posso cortar. Cortei o fio, tiro aqui essa parte. Depois que eu cortei o fio, eu vou fazer o arremate, tá? Então, pra fazer o arremate, eu venho aqui no próximo pontinho, insiro a agulha, pego as 2 alcinhas do ponto, ó. Aí, aqui eu peguei só uma, deixa eu pegar as 2. Pego as 2 alcinhas, insiro esse fio aqui, ó, nessas 2 alcinhas. E aí, pego na alcinha aqui, ó, em uma alcinha desse último ponto. Pego nela aqui. E passo o fio aqui por dentro, tá? Pronto. Aí, a gente vai finalizar como se tivesse feito a última correntinha aqui, o último ponto, né? Vai ficar como se fosse a alcinha da correntinha. E aqui eu vou arrematar o fio, tá? Vou pegar uma agulha mais fina, inserir esse fio aqui entre os pontinhos, fazer um nó e ir escondendo, tá bom? Então, vou fazer aqui o arremate e já volto com vocês. Pronto, gente, já fiz o arremate aqui da parte de trás do nosso tênisinho. E agora, na parte da frente, eu já marquei, já deixei marcado aqui o ponto do meio, tá? Porque agora vamos começar a fazer a lingueta do tênis, tá? Então, aqui, pra achar o ponto do meio, você vai vir aqui, ó, no primeiro pontinho que a gente fez, esse aqui é aquela correntinha, né? E você vai começar a contar a partir do primeiro pontinho até o ponto 35 pra achar o meio, tá bom? Que vai ser esse aqui. E depois disso, você vai contar 4 pontinhos pro lado direito. 1, 2, 3 e 4. Então, nesse 4º pontinho aqui, eu vou inserir a minha linha, tá? E aqui nesse 4º pontinho, eu vou pegar apenas a laçadinha de trás. Então, insiro aqui a agulha, venho com a linha e pego a laçadinha de trás. Vou fazer aqui um X, né, pra gente prender. Quando fizer a correntinha, faço uma correntinha aqui. Pronto, ajusto. E agora eu vou fazer uma sequência de 8 pontos. Passo o fio pro lado de cá pra gente esconder ele. E vou fazer aqui 8 pontos baixos. Então, à medida que eu for fazendo, eu vou escondendo esse fiozinho aqui, ó. E aí, eu vou fazer esses pontos sempre pegando aqui na laçadinha de trás. Agora, então, eu vou fazer meu segundo ponto baixo, porque a primeira correntinha que a gente fez já equivale a um ponto baixo, né? Então, aqui a gente já tem 2. Vou fazer o terceiro. Quando eu chegar no 8º, eu volto aqui com vocês. Pronto, gente, fiz aqui os 8 pontos baixos e já cortei aquele fio inicial, porque tava sobrando, né? Então, cortei pra não atrapalhar. Depois desses 8 pontos, eu vou fazer mais 2 pontos aqui na base, pegando a alcinha de trás, tá? Então, 1 e agora 2. Viro o trabalho. E agora eu vou pular um ponto de base, que é esse aqui, ó, onde a gente tem essa alcinha. E no próximo eu já começo a trabalhar os pontinhos da segunda carreira, tá bom? Nessa segunda carreira eu vou fazer 8 pontos aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e... Opa! Pegar as duas alcinhas, né? E 8. E agora, eu venho aqui na base e pego 2 pontinhos, sempre trabalhando com uma alcinha só, né? A gente agora vai pegar na parte da frente, né? Como a gente virou o trabalho, na alcinha da frente, né? Então, 1 e 2. Viro o trabalho novamente, pulo um ponto baixo, que é esse aqui, começo a trabalhar na terceira carreira e nela eu vou fazer 9 pontos baixos, tá? Então, vou terminar aqui os meus 9 e já volto com vocês. Pronto, gente, já fiz os 9 pontos baixos e agora eu vou pegar aqui novamente na base e pegar a alcinha de trás do ponto, fazer 2 pontos baixos na base. 1, deixa eu pegar os 2 fios porque eu peguei aqui apenas um, né? Como eu tô trabalhando com fio duplo, eu tenho que pegar os 2. Então, pego apenas a alcinha de trás e os 2 fios, né? Porque é fio duplo. Então, 1 e 2 pontos baixos. Pronto, viro o trabalho. Aqui nessa carreira eu vou trabalhar 10 pontos baixos, então eu pulo o primeiro, já venho no segundo aqui e começo a tecer os pontos. Então aqui eu vou fazer 10 pontos baixos. Quando eu chegar aqui no final, né, eu venho na base e pego 2 pontinhos, sempre pegando apenas uma alcinha. E aí eu vou fazendo isso até obter 8 carreiras aqui da lingueta. Eu já tô na 4ª carreira, tá bom? Tô iniciando a 4ª. E aí eu vou parar quando eu estiver na 8ª, tá bom? Então, a gente sempre vai fazer isso, fazer os pontinhos aqui de cima, vir aqui na lateral na base, fazer sempre 2 pegando apenas uma alcinha, virar, né, o trabalho, pular um ponto e no próximo continuar, fazer 2 na lateral, né, na base, sempre trabalhando dessa forma, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, gente, finalizei aqui a 8ª carreira, deixa eu mostrar pra vocês como que a gente vai contar. Então, a primeira carreira a gente fez aqueles 8 pontinhos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, 8 carreiras. E agora, pra fechar, vamos fazer a 9ª carreira dessa forma, ó. Eu vou andar aqui novamente 2 pontos baixos na base. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos na base, pegando apenas a alcinha de dentro, né? Então, 1 e 2. Vou virar o trabalho. E aqui agora eu vou pular 2 pontos baixos ao invés de 1. Então, 1, 2, no terceiro eu já começo a trabalhar. E nessa carreira eu vou fazer 13 pontos baixos. Quando eu chegar no final, eu vou finalizar essa carreira com vocês, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Então, gente, eu fiz aqui 13 pontos baixos e agora, em vez de fazer aqui o meu último 14, com um ponto baixo, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui nesse último, tá? Então, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo, depois eu venho aqui na minha base, onde eu peguei a laçadinha, aqui na base, e finalizo aqui também com um ponto baixíssimo, tá? Então, ficou dessa forma aqui. Então, agora eu posso puxar o fio, deixar um pedacinho bom pra gente arrematar, tá bom? Então, aqui, venho com a tesoura, corto. Então, eu vou fazer o arremate na próxima aula, vamos continuar.